Você já se perguntou por que tantas pessoas sentem que a vida realmente começa a fazer sentido apenas depois de uma certa idade? Hoje vamos mergulhar em uma ideia provocativa e poderosa. Carl Jung acreditava que a verdadeira jornada da vida não começa quando nascemos, mas sim quando finalmente nos encontramos. Isso mesmo. E o mais fascinante é que essa descoberta geralmente acontece em um momento inesperado da vida, quando você menos espera. Mas aqui está o grande questionamento. Por que esperamos tanto tempo para abraçar quem realmente somos? Se você quer entender como transformar sua trajetória e viver uma vida alinhada com seu propósito mais profundo, este vídeo vai te levar além do óbvio. Fique até o final, porque o que você vai descobrir pode mudar sua perspectiva para sempre. Antes de continuarmos, se você está gostando do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E mais, compartilhe com aquele amigo que precisa ouvir isso agora. Juntos podemos espalhar essa mensagem poderosa. Vamos transformar mais vidas e seguir essa jornada de autodescoberta. Vamos nessa? Carl Jung, um dos pensadores mais revolucionários do século passado, tinha uma visão intrigante sobre a vida humana. Para ele, as primeiras décadas de existência não eram o núcleo da nossa trajetória, mas sim um período de descobertas e ajustes, uma preparação para algo maior. Ele afirmava que a vida realmente começa aos 40. Até lá, estamos simplesmente coletando dados, vivendo uma fase de experimentação. Essa declaração pode soar como um desafio frontal ao modo como muitos encaram o envelhecimento. Na sociedade moderna, somos condicionados a associar a meia-idade à decadência, confusão ou até mesmo pânico existencial. Filmes, livros e conversas casuais frequentemente retratam essa etapa como um turbilhão de decisões precipitadas e tentativas frustradas de recuperar a juventude perdida. No entanto, Jung oferece uma interpretação completamente distinta. E, se esse momento da vida não for uma crise, mas um renascimento, e se, em vez de representar o fim de algo, ele marcar o início de uma nova fase cheia de significado profundo? Para compreender isso, precisamos olhar para os primeiros 40 anos sob uma ótica diferente. Imagine essas décadas como uma jornada exploratória, um tempo dedicado a acumular vivências, moldar nossa identidade e entender como o mundo opera. É uma fase de crescimento acelerado, onde absorvemos ideias, princípios e influências das pessoas ao nosso redor. Mas também é um período de questionamento constante. Quem sou eu, realmente? Qual é o meu propósito? O que pode me trazer realização plena? Essas indagações nos impulsionam durante a juventude, mas as respostas que encontramos geralmente parecem superficiais ou provisórias. Nosso foco está voltado para conquistas externas, subir na carreira, construir relacionamentos, formar famílias, enquanto buscamos aprovação social e validação alheia. Nesse processo, aprendemos, avançamos e, inevitavelmente, cometemos erros. Cada experiência, boa ou ruim, contribui para moldar quem somos. Contudo, como Jung sugere em sua obra, Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, tudo isso é apenas um prelúdio. É um trabalho preliminar, uma espécie de rascunho para algo mais profundo e autêntico. Quando chegamos aos 40, algo muda. As velhas fórmulas de sucesso começam a perder o brilho. Aqueles objetivos que antes pareciam urgentes, ascender na hierarquia corporativa, atender às expectativas familiares, projetar uma imagem perfeita, já não satisfazem mais. Percebemos que grande parte do que fizemos foi guiada por padrões impostos pelo exterior. Estivemos, por assim dizer, vivendo de acordo com os roteiros escritos por outras pessoas. É nesse ponto que ocorre o despertar. Os 40 anos não são um marco de declínio, mas sim o início de uma busca mais consciente e genuína. É quando começamos a questionar: o que realmente importa para mim? Como posso viver de maneira alinhada, com meus valores mais íntimos?
Esse é o momento em que deixamos de lado o que os outros esperam de nós e começamos a criar uma vida baseada no que sentimos ser verdadeiro. Não é uma crise, mas uma transformação. Não é o fim, mas o começo de algo novo. Então, talvez Jung estivesse certo. A vida realmente começa aos 40. Não porque antes seja irrelevante, mas porque é nessa fase que reunimos todas as lições, experiências e reflexões acumuladas e as usamos para construir algo mais significativo. É quando deixamos de ser meros espectadores da vida e nos tornamos protagonistas dela. Essa percepção, embora possa parecer desconcertante à primeira vista, traz consigo uma sensação de liberdade. É o início de uma nova fase, um processo que Carl Jung denominou individuação. O caminho em direção à integração do nosso ser, vivendo a vida conforme nossas próprias regras e valores mais profundos. Essa transformação não acontece de forma abrupta, como um raio em um dia ensolarado. É um movimento gradual, muitas vezes iniciado por pequenas indagações silenciosas. É isso tudo o que existe? Estou realmente vivendo a vida que desejo? Essas questões podem surgir em momentos de introspecção, talvez durante uma promoção significativa no trabalho, ao celebrar um aniversário redondo ou mesmo numa noite tranquila sozinho com os próprios pensamentos. Mas uma vez que emergem, elas não desaparecem facilmente. Crescem em intensidade, exigindo respostas que nos levam a encarar quem realmente somos de maneiras que nunca fizemos antes. A sociedade tende a rotular esse momento como uma crise da meia-idade. Uma expressão carregada de conotações negativas, associada a colapsos emocionais ou decisões impulsivas. No entanto, Jung nos convida a ver essa fase sob uma luz completamente diferente. E se, em vez de uma crise, for uma oportunidade? E se esse período, cheio de questionamentos, dúvidas e mudanças, for exatamente o que precisamos para nos tornarmos a pessoa que sempre deveríamos ser? Em suas reflexões sobre memórias, sonhos e autoconhecimento, Jung afirmou que a meia-idade não é o prelúdio do fim, mas sim o começo de algo muito mais real, autêntico e significativo. Para compreender plenamente essa perspectiva, é útil olhar para a primeira metade da vida. Durante esses anos, estamos imersos na construção do que Jung chamou de persona, a identidade externa que apresentamos ao mundo. A persona é moldada pela nossa criação, cultura e pelas expectativas da sociedade. É a versão de nós mesmos que busca a aprovação alheia, que se encaixa nas normas e alcança sucesso aos olhos dos outros. Esse papel é necessário. Sem ele, não aprenderíamos a navegar pelo tecido social ou a estabelecer as bases para uma vida adulta funcional. Contudo, a persona não representa o eu completo. Ela é uma máscara, uma representação parcial de quem realmente somos. O problema surge quando ficamos excessivamente apegados a ela, confundindo-a com nosso verdadeiro eu. Na meia-idade, as rachaduras nessa máscara começam a aparecer. Os papéis que desempenhamos, o profissional bem-sucedido, o pai dedicado, o parceiro fiel, começam a parecer limitantes. Sentimos que há algo além da imagem que projetamos ao mundo. É nesse ponto que o trabalho real começa. Jung chamou esse processo de transcender a persona, ou seja, a jornada rumo à individuação. A individuação trata de unificar todas as partes de nós mesmos, não apenas aquelas que são socialmente aceitáveis, mas também os aspectos ocultos e reprimidos que preferimos ignorar. Jung denominou essa dimensão escondida de sombra. Nos seus escritos, especialmente em O Homem e seus Símbolos, ele explicou que a sombra abriga tudo o que rejeitamos em nós mesmos, nossos medos, inseguranças e desejos não realizados. Encarar a sombra pode ser desconfortável, até doloroso, mas é um passo indispensável para o crescimento pessoal. Somente ao reconhecer e aceitar essas partes negligenciadas, podemos alcançar um estado de totalidade. Na meia-idade, o processo de individuação ganha uma nova urgência.
As questões que enfrentamos deixam de girar em torno de conquistas externas e passam a focar no preenchimento interno. Perguntas como: o que realmente importa para mim? Qual legado quero deixar? E que tipo de vida desejo criar? Tornam-se centrais. Essas são questões profundamente pessoais, cujas respostas não podem ser encontradas nas expectativas alheias. Elas exigem que mergulhemos fundo em nosso interior, escutando a voz que reside lá dentro. Esse mergulho costuma vir acompanhado por uma mudança nas prioridades. Na juventude, somos impulsionados pela ambição, pela competição e pelo desejo de provar nosso valor ao mundo. Na meia-idade, começamos a buscar algo diferente. Conexões mais significativas, propósito e autenticidade. A vida deixa de ser sobre fazer e passa a ser sobre ser. Não se trata mais de validar nosso valor externamente, mas de viver em harmonia com nosso verdadeiro eu. Estudos científicos corroboram essa transição. Pesquisas na área da neurociência revelam que, à medida que envelhecemos, os centros emocionais do cérebro tornam-se mais equilibrados. Ficamos menos reativos e mais reflexivos, capazes de regular melhor nossas emoções e lidar com adversidades de maneira mais madura. Essas mudanças neurológicas refletem a jornada interna que muitos atravessam na meia-idade, uma fase de maior clareza, sabedoria e alinhamento com o que realmente importa. Portanto, longe de ser uma crise, a meia-idade pode ser vista como um despertar. É o momento em que abandonamos a necessidade de agradar os outros e começamos a construir uma vida baseada em nossa verdade interior. É quando deixamos de lado a máscara da persona e abraçamos a totalidade do nosso ser. E ao fazê-lo, descobrimos que a vida não está chegando ao fim. Ela está apenas começando. Encarar os desafios da vida com serenidade e uma nova perspectiva é um dos presentes que a meia-idade traz. Essa maturidade emocional nos capacita a tomar decisões baseadas em nossos valores mais profundos e não em nossos receios. Deixamos de viver no piloto automático e passamos a viver com intenção. No entanto, isso não significa que essa fase esteja livre de dificuldades. Pelo contrário, pode ser um período de intensas transformações. O processo de questionamento e redefinição de quem somos muitas vezes exige que abdiquemos de antigas identidades, relacionamentos e metas. Isso pode parecer uma perda, e é compreensível que algumas pessoas vivenciem esse momento como uma crise. Mas, como bem aponta Brené Brown, o que chamamos de crise da meia-idade é, na verdade, um desmonte necessário. É o momento em que somos desafiados a abandonar a imagem de quem achávamos que deveríamos ser para abraçar quem realmente somos. Esse desmantelamento pode ser caótico, envolvendo conversas difíceis, mudanças radicais ou períodos de incerteza. Contudo, também é um tempo de crescimento extraordinário. Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente do Holocausto, escreveu que a força motriz da existência humana é a busca por significado. Na meia-idade, essa busca se torna ainda mais urgente. Não estamos mais satisfeitos em viver conforme os roteiros ditados pelos outros. Queremos uma vida que faça sentido, mesmo que seja diferente do que havíamos planejado. Para alcançar isso, precisamos confrontar os medos que nos impediram de avançar. O medo do julgamento alheio, o medo do fracasso e o medo do desconhecido. Esses temores podem ser paralisantes, mas a meia-idade oferece uma oportunidade única para enfrentá-los de frente. É uma chance de reescrever a narrativa da nossa vida, deixando para trás aquilo que já não nos serve e abraçando o que realmente importa. Abraham Maslow, pioneiro da psicologia humanista, descreveu esse movimento como autorrealização, o impulso de alcançar nosso pleno potencial e nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. Na meia-idade,
a autorrealização ganha uma nova dimensão. Já não se trata de conquistar sucesso externo, mas de encontrar realização interior. É sobre viver uma vida que pareça genuína e significativa. Esse processo não é simples, mas vale a pena. Pesquisas indicam que pessoas na faixa dos 40, 50 anos ou mais frequentemente relatam níveis mais altos de satisfação com a vida em comparação àquelas na casa dos 20 ou 30. Elas se sentem mais conectadas consigo mesmas e com os outros, menos preocupadas com as opiniões alheias e mais focadas no que lhes traz alegria e propósito. Esse é o presente da meia-idade, a liberdade de viver de acordo com nossos próprios termos. Jung acreditava que essa liberdade surge ao abraçarmos toda a complexidade de quem somos. É integrar luz e sombra, sucessos e falhas, sonhos e decepções. É aceitar completamente até mesmo as partes que consideramos difíceis de encarar. A coisa mais assustadora é aceitar-se totalmente, escreveu Jung em O Livro Vermelho. Mas também é a mais libertadora. A meia-idade não é um momento para lamentar o que foi perdido, mas sim para celebrar o que conquistamos. Sabedoria, clareza, resiliência. É uma oportunidade de construir uma vida que reflita nosso verdadeiro eu. Uma vida que pareça real e plena. É o ponto em que paramos de apenas experimentar e começamos a viver de maneira consciente. Nesse sentido, a meia-idade não marca o início do fim, mas sim o começo de algo muito mais profundo. É um ponto de virada, uma chance de entrar na vida que sempre deveríamos ter vivido. E embora a jornada possa ser desafiadora, ela também é profundamente recompensadora. Afinal, a vida realmente começa aos 40. Não porque tenhamos todas as respostas, mas porque começamos a fazer as perguntas certas.